Vamos lá, gente. Vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas, oficina de prática da pós-graduação Direito Registral Notarial. Com muito carinho, vamos iniciar e o tema de hoje é muito bom, muito especial, muito importante, tá bom? Legal. Parabéns para você que está aqui comigo. Vamos iniciar e em 1 minuto vamos iniciar, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos iniciar então essa aula, esse curso com muito carinho. E hoje nós estamos aqui para falar, sim, sobre o inventário extrajudicial. Professor Júlio, o inventário extrajudicial é muito fácil, muito simples. Eu tenho um tabelião, ele faz tudo. Eu nem leio, eu assino. Cuidado, hein? Se você está indo nesse caminho, saiba que você, além de prejudicar o seu cliente, e muito, que se você errar o inventário, vai ter que fazer sobrepartilha, pode dar nulidade da escritura pública de inventário. E quem vai assumir essa responsabilidade é você, advogado, advogada. Responsabilidade civil. Cuidado, hein? Cuidado, pode ser um tiro no pé. Um tiraço no pé. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos tomar cuidado porque existe sim a forma, os cuidados que nós devemos ter, mesmo no inventário extrajudicial. Vamos lá, quando nós falamos de inventário extrajudicial, nós precisamos saber que temos o inventário judicial, aquele que eu proponho a ação, seguindo os requisitos do artigo 319. No passado, o processo era físico, então eu apresentava as primeiras declarações, depois eu pedia a nomeação do inventariante, tudo em peças separadas. Hoje não, hoje é uma peça compacta. Você já pede a nomeação do inventariante, já muitas vezes você já apresenta as primeiras declarações. Mudou, né? As coisas mudaram, tudo é mais compacto, inclusive as nossas peças. O judicial, nós podemos buscar o Poder Judiciário quando o inventário é litigioso, um herdeiro aceitou a partilha, o outro não, um herdeiro é sumido, então eu vou ter que buscar obrigatoriamente o inventário litigioso, porque tem testamento, tem menor, tem incapaz. Quando não tem menor, não tem incapaz, não tem litígio, ou seja, briga, um caminho natural é o inventário extrajudicial. Não que seja obrigatório, não que seja pré-requisito, porque mesmo sem briga eu posso buscar o Poder Judiciário também, apenas para homologação. Mas quando eu falo do extrajudicial, e aí? Como que eu inicio? Como que eu começo? Então vamos juntos. A aula, o curso tem esse objetivo. Vamos lá. Quando eu falo de inventário extrajudicial, gente, o que eu quero trazer para você? O inventário é o meio, o instrumento, a ferramenta para regularizar a situação dos imóveis, dos bens. Mas a principal função do inventário é pagar as dívidas do falecido ou falecida. Muitas vezes nós esquecemos disso, né? A principal função do inventário é pagar as dívidas do falecido e da falecida. Eu pago as dívidas, se sobrar, vai partilhar. Partilhar quer dizer dividir. Respeitando o direito do meeiro, meeira, ou seja, o viúvo, a viúva, dependendo do regime de casamento. Quando eu falo de inventário, o primeiro passo, de fato, é contratar o advogado da minha confiança, né? Então você é contratado e você vai fazer um inventário. Importante prestar atenção em relação às guias do ITCMD, porque nós sabemos que nós temos poucos dias para pagar. Quando eu pago em atraso, eu pago com multa. Acima de 180 dias, em regra, essa multa aumenta. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu preciso tomar cuidado também se é caso de inventário, né, gente? Acho que o primeiro ponto, acho que a dica de ouro para os advogados, para quem presta mentoria aqui comigo, é analisar se é caso de inventário. Fazendo inventário de um imóvel que esteja irregular, será que é o caminho? Não é. Se o imóvel é contrato de gaveta, não estava registrado o nome dos falecidos, do falecido, para que eu vou fazer inventário? Talvez a saída seja o uso capião. Se o falecido deixou uma conta poupança, talvez o caminho correto, o caminho ideal é o alvará judicial. Cuidado, existe a ação chamada ação de petição de herança. Eu peço a nulidade do inventário, uma vez que tivemos um herdeiro que foi enganado, foi omitido, foi ocultado. Existe a sobrepartilha para consertar. A sobrepartilha tem o objetivo de consertar o inventário, talvez um bem que tenha ficado de fora. Então, são ações importantes que eu preciso conhecer para poder desempenhar um papel bem correto em relação ao inventário. Inclusive o inventário extrajudicial também. Nós temos, inclusive, a ação de sonegação de inventário.
que sonegação são os bens que deveriam ter sido inventariados ou trazidos à acumulação, mas não foram ocultados pelo inventariante ou herdeiro. No caso, há indício da ocorrência de sonegação de bens, então eu posso propor ação dos sonegados. Ela existe. Ela existe sim. Tanto é que a legitimidade ativa para propor ação dos sonegados, de acordo com 1994 do Código Civil atual, existe também a possibilidade da pena, né? A pena de sonegados só pode requerer impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Então, outro ponto. Quando eu falo de inventário, tem tudo a ver com o direito das sucessões, claro. Eu preciso relembrar dos direitos das sucessões, eu preciso entender o que é direito das sucessões. O Código Civil separa os assuntos em títulos, né? Então tem direito de família, tem direito de sucessões, e eu preciso conhecer os direitos hereditários, o básico, para que eu possa advogar com o inventário. Então é importante fazer isso, é importante conhecer. Quando nós falamos de direito das sucessões, o mínimo que eu preciso saber para conseguir atuar com o inventário é saber que direito de sucessões ele é estabelecido no Código Civil e se refere à regulamentação do processo de transferência do patrimônio, primeiro o pagamento de dívidas, né? Depois a transferência do patrimônio do falecido, de um indivíduo após sua morte, aos seus herdeiros ou legatários. Para que a partilha seja garantida, eu preciso pagar primeiro as dívidas, né? E essa partilha tem que ser feita de maneira justa e correta. Então, é o ponto principal. Quando nós falamos de direito das sucessões, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que é, eu tenho que saber para que serve. Então, nós temos, de fato, a classificação de direito das sucessões é o direito que vai tratar dos bens, dos herdeiros, da relação patrimonial. Hoje é muito comum as pessoas quererem fazer a hold, né? Planejamento sucessório. Então, é interessante sim, mas não é blindagem patrimonial. A fins de fato de planejamento sucessório, legal. Eu consigo diminuir a questão tributária, então tem algumas questões importantes. Quais são os tipos de sucessões? É importante lembrar. Eu tenho a sucessão legítima, que acontece segundo a determinação da lei, isto é, quando o falecido não determina a sua vontade sobre a partilha dos bens, e nesse caso, o Código Civil reconhece como herdeiros legítimos somente os descendentes, como filhos, netos e bisnetos, os ascendentes, pai, avô, avó, o cônjuge sobrevivente e também as pessoas com parentesco até 4º grau, ok? Esses são os legítimos, sucessão legítima. Existe a sucessão testamentária, temos que lembrar, a sucessão testamentária ela sucede em decorrência de um testamento em curso. Eu vou descobrir no colégio colégio registral, né, notarial, colégio notarial, o nome que é utilizado no Brasil. Eu vou descobrir através da certidão, se ela for negativa não tem inventário, se for positiva é que tem. E se existe, né, testamento, eu vou descobrir se tem testamento ou não, através dessa certidão do colégio notarial. Eu vou descobrir se existe testamento, então existe a sucessão testamentária, sucede em decorrência de um testamento em curso, e dessa maneira a partilha de bens se dá com base na última vontade declarada do falecido, e nesse caso, se houver herdeiros necessários, o autor pode comprometer o equivalente somente à metade do patrimônio em testamento. Isso porque, gente, de acordo com a lei, esses herdeiros dispõem, né, do direito de 50% dos bens e não podem ser excluídos. Então, um ponto importante. Existe ainda a sucessão provisória, não podemos esquecer, que ocorre quando a pessoa desapareceu há pelo menos 3 anos. Isso não existe, de fato não pode existir nenhuma notícia em relação à pessoa, né? Então não tenho notícias sobre ela. E durante esse tempo, sendo assim, os herdeiros podem solicitar a sucessão do patrimônio. Existe a sucessão singular, outra classificação importante, que nos casos de partilha de um único bem, a sucessão singular acontece quando o falecido deixa em testamento que um dos seus filhos será o proprietário do seu carro, por exemplo, ou da casa. Existe a sucessão, outra classificação, outro tipo de sucessão, é a sucessão universal. Finalmente, a sucessão universal é a realizada quando o herdeiro recebe toda a herança, sem nenhum outro tipo de partilha. Quando tem um herdeiro só, é chamado até de adjudicação, né? Então, nós falamos aqui da sucessão legítima, testamentária, provisória, singular e universal. São os tipos de sucessões, para poder entender o que é inventário. Regras importantes também. Quais são as regras gerais da sucessão? Isso é muito importante. O direito da sucessão ele surge quando o autor dos bens morre. E assim inicia-se, de fato, a substituição do falecido pelos seus sucessores. Então esse é o objetivo do inventário. Eu pago as dívidas e vou substituir.
Cuidado, imóvel irregular não entra em inventário, não deveria, porque não vai regularizar por si só, inventário não regulariza por si só. Dependendo do valor que foi deixado, o dinheiro, eu consigo trabalhar com alvará judicial. Existe a ação de alvará judicial, existe o pedido de alvará dentro do processo de inventário. São coisas diferentes, é importante saber. Inclusive, eu posso fazer uma escritura pública, gente, presta atenção aqui, acorda aqui, ó. Isso é uma dica de ouro também para os advogados, hein? Eu posso fazer uma escritura pública de inventariante, apenas nomeando o inventariante, para que esse inventariante consiga ter acesso a contas bancárias do falecido ou da falecida. E aí eu consigo verificar se é questão de alvará judicial ou questão de um inventário, inclusive extrajudicial. Então, eu posso fazer uma escritura pública apenas nomeando o inventariante, posteriormente eu faço a escritura pública de inventário, o inventário extrajudicial. Ponto importante. Então nós temos dentro das regras gerais da sucessão, quando a pessoa morre sem deixar nenhum tipo de testamento, a herança é transmitida aos herdeiros legítimos, assim como os bens que não foram declarados em documento. Além disso, caso o testamento seja julgado como nulo ou caduque, a sucessão legítima também prevalecerá. O cônjuge sobrevivente, gente, participará da sucessão em relação aos bens adquiridos na vigência de união estável, sobre as seguintes regras, né? Isso é importante. Caso concorra com os filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que for concedida por lei ao filho. Caso concorra apenas com os descendentes do falecido, terá direito à metade do que for atribuído a cada um deles. No caso, se de fato, caso concorra com outro parente sucessíveis, terá direito apenas a 1/3 da herança. E não havendo parentes sucessíveis, né, ou sucessíveis, terá direito à herança total. Então, isso é importante também. Nos casos, gente, de sucessão testamentária, havendo herdeiros necessários, o testador só terá direito à metade, hein? Ou seja, se o falecido tiver um filho considerado herdeiro legítimo e único, o falecido não poderá dispor de tudo, né? Sob nenhuma hipótese, não pode direcionar em seu testamento mais da metade dos seus bens. Então, é um ponto importante também. Outra pergunta que é feita, eu quero responder para você, professor Júlio, quem pode ser herdeiro no direito das sucessões? Então, no direito das sucessões, nem todas as pessoas podem ser herdeiras, tá? Isso é importante. Guarda aí a corda e presta atenção. Isso porque as pessoas atestadas para suceder são aquelas nascidas ou concebidas na abertura da sucessão. Ou seja, então presta atenção aqui, bebês que ainda não nasceram, mas que tenham sido gerados antes do falecimento podem ser herdeiros sim. Esse é um ponto importante, né? Então temos que conversar sobre isso. Além dessa regra, pode ainda ser herdeiro em relação à sucessão testamentária os filhos, mesmo que ainda não concebidos, das pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas na abertura da sucessão. As pessoas jurídicas também, as pessoas jurídicas cuja organização seja definida pelo testador, sob forma, né, sobre a forma, então, de fato, isso também podemos deixar claro aqui, também é uma situação importante dentro do nosso estudo aqui, e as pessoas jurídicas, né, as pessoas jurídicas cuja organização seja definida pelo testador sobre a forma de fundação. No que diz respeito aos filhos ainda não concebidos, conforme citados acima, os bens da herança serão atribuídos somente após a liquidação ou a partilha da pessoa nomeada pelo juiz, que em regra será o pai do filho que o testador esperava ter por herdeiro. No entanto, gente, caso ocorra, 2 anos decorrem da abertura da sucessão e o bebê herdeiro ainda não tenha sido concebido, os bens reservados serão concedidos aos herdeiros legítimos, como a exceção à exposição em contrário do testador. Então, um ponto importante também. Vamos lá, mais um ponto. Quem não pode ser herdeiro nas sucessões? Então, vamos lá. Em contrapartida, há pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias, sendo inaptas às disposições testamentárias a favor delas. Então, são elas: a pessoa atribuída a escrever o testamento, bem como o cônjuge ou seus ascendentes e irmãos, as testemunhas do testamento, isso é importante também, o concubino do testador casado, com exceção se estiver separado do cônjuge há mais de 5 anos, todas as pessoas envolvidas no processo burocrático da transferência da herança também, como o tabelião, né? Tabelião, civil ou militar, ou escrivão ou comandante também, tá? Isso é importante. Todavia, gente, existem casos de herdeiros ou legatários que não podem ser excluídos da sucessão. E são eles: os que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa contra o autor do testamento,
ou seu cônjuge. Também situação se houverem acusado de forma caluniosa em juízo ou em juízo o dono da herança, ou incorrerem em crime contra a honra ou de seu cônjuge. Também, por violência ou demais meios fraudulentos, inibirem ou impedirem o dono da herança de ofertar livremente os seus bens por ato de última vontade. Em qualquer um desses casos que eu falei aqui, a exclusão do herdeiro, o legatário, deverá ocorrer por sentença, hein? Por sentença, ok? No entanto, vale destacar que os passíveis de exclusão de herança podem ser reabilitados, em testamento ou em demais atos autênticos pelo ofendido, voltando a possuir a habilitação para suceder. Então, ponto importante também. Todo mundo, tenho certeza que já lembrou aqui da Susana Richthofen, né? Então, é um caso que é um grande exemplo em aula. Outra pergunta que eu quero trazer para você: como se dá a aceitação e a renúncia da herança no direito de sucessões? Então vamos lá, juntos aqui. Após a abertura da sucessão e transmissão da herança, é necessário que haja aceitação ou renúncia. Eu trago para você que em ambos os casos são decisões irrevogáveis. No que diz respeito à aceitação da herança, quando confirmada, torna-se definitiva a transmissão ao herdeiro. Além disso, a aceitação pode ser expressa por escrito ou de forma não verbal. Isso quer dizer, gente, quando os benefícios praticam atos próprios, associados à qualidade de herdeiro, eu trago para você que é importante ressaltar que não se exprime a aceitação de herança, os atos oficiosos, como funeral ou administração e guarda provisória. Já nos casos de renúncia da herança, isso é importante também, isso também é interessante, deve ser expressa por instrumento público ou termo judicial, ainda que não pode aceitar ou renunciar à herança em partes sob condição ou termo, ou seja, só é possível aceitar a renúncia à herança em sua totalidade. Então, outra dica também importante, já caiu em diversos concursos públicos e na vida prática a gente faz uma confusão danada, né? Para poder fazer uma revisão de fato sobre esse assunto e entender melhor, não poderíamos deixar de lado o que é herança vacante, né? Então, o jacente, vacante, a gente precisa saber disso também para poder dominar o inventário e não errar as nossas orientações ao nosso cliente. O que é herança vacante, professor Júlio? A herança vacante também é chamada de herança sem dono. Vacante, herança sem dono. Herança sem dono, herança jacente, tá? Jacente é uma coisa, vacante é outra. Então vamos lá. Vamos conversar primeiro sobre a herança jacente. A herança jacente é a chamada sem dono. Essa sim é a chamada sem dono, tá? Para não fazer confusão. Ocorre quando o falecido, gente, não dispõe de nenhum tipo de herdeiro. Não tem herdeiro nem legítimo, nem testamentário, ou seja, não tem filhos, não tem ascendentes, não tem irmãos, então a herança ela é chamada de herança sem dono. Aí o termo correto, sem dono para herança jacente. E nesse caso, os bens da herança, após arrecadados, ficam sob a guarda e administração do curador, até que seja entregue ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Depois, gente, funciona assim, depois da arrecadação e o inventário da herança, os editais são expedidos, editais que a gente sabe que é uma situação fictícia. São empresas que fazem isso, para tentar localizar algum herdeiro. Lindo na teoria, na prática a gente sabe que é fictício. Caso não encontre, não vai encontrar, no decorrer de um ano de sua publicação, a herança é declarada vacante. Tá? Então primeiro ela é jacente, depois ela é vacante. E aí qual que é a regra do jogo? Se não tem credores, não tem o falecido não deixou dívidas, então ninguém pode questionar. Se ninguém tem o direito de receber, ninguém tem o direito de receber através do espólio, após 5 anos da abertura da sucessão, os bens são arrecadados e passam a ser domínio do município, sempre do município ou do Distrito Federal, quando localizados na respectiva subscrição. Tá? Então é assim que funciona a herança jacente e a herança vacante para a gente poder dominar. Eu falei aqui da petição de herança, então a petição de herança tem o objetivo de pedir a nulidade do inventário. Eu vou pedir a nulidade para compor, para incluir um herdeiro que foi ocultado, escondido. Então, essa é a ideia. Sobre partilha eu vou corrigir, eu posso fazer sobre partilha extrajudicial também. Eu vou, na verdade, um bem que ficou de fora do inventário, então dá para fazer extrajudicial. No âmbito extrajudicial eu consigo fazer o inventário, consigo fazer a adjudicação, consigo fazer a sobrepartilha, tá? Então isso é importante. Planejamento sucessório é outra coisa, O planejamento sucessório, ele consiste em vida, É um conjunto de estratégias para que em vida eu consiga já dividir os bens, Eu passo para uma pessoa jurídica, então existe não só pessoa jurídica,
mas existem meios, né, que eu consigo evitar um futuro inventário por parte dos herdeiros. Então, o planejamento sucessório tem esse objetivo, é uma outra situação. Então, agora sim, né, fazendo essa revisão, fica mais fácil de compreender, fica mais fácil de poder usufruir. Em geral, a sucessão, então, ela é legítima, decorre da lei. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos indicados pela lei. Também será legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo. Sucessão, né? Quando nós falamos de sucessão, a sucessão testamentária ocorre, né, por disposição de última vontade, testamento, havendo herdeiros necessários. Eu preciso respeitar os direitos dos herdeiros necessários sempre. Falamos aqui da herança a título singular. Singular, o testador deixa ao beneficiário um bem certo e determinado, singular, e universal, o herdeiro é chamado para suceder na totalidade da herança, a fração ou parte dele. Então, já falamos aqui também. Na abertura da sucessão, gente, é importante falar que a abertura da sucessão também é chamada de delação ou devolução sucessória, tá? É o termo que é utilizado também. No Brasil, nós seguimos o princípio básico do direito de sucessões, é conhecido como Troit, né, Saizeni. Esse é o princípio que nós utilizamos, direito de posse imediata. O herdeiro tem o direito de posse imediata, ou seja, transmite-se automaticamente, imediatamente, o domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos. Indo da teoria, na prática, se não fizer inventário, não transmite nada, né, gente? A verdade é essa. Conversamos então sobre a aceitação da herança. Importante falar que existe a adição também. A aceitação da herança ou adição é o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro legítimo testamentário manifesta livremente o desejo de receber a herança que lhe é transmitida, e a aceitação consolida os direitos do herdeiro, é também indivisível e incondicional, porque não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou termo, isso para que possa preservar, né, de fato, a segurança das relações jurídicas. A aceitação deve ser pura e simples, não pode haver retratação da aceitação da herança, e, no entanto, pode ser anulada e revogada se após a ocorrência for verificada de fato que o aceitante não era herdeiro, tá? Então, importante. Lembrando que a aceitação existem classificações importantes, hein, gente? Expressa, ou seja, declaração escrita, pública ou particular, tácita, atos compatíveis com a aceitação da qualidade de herdeiro. E existe a herança presumida, quando o herdeiro permanece silente, depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança, tá? Em relação à renúncia da herança, nós já conversamos, consiste, então, no ato unilateral pelo qual o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança a quem tem direito, né? Então isso é importante. Quando nós falamos aqui em relação à herança, é importante, né, nessa situação expressa que não aceita a herança e que a que tem direito, despojando-se de sua titularidade, é o ato solene, né, gente, devendo ser feito por escrito público, né? Então perante o tabelião. Sempre que a gente fala público, a escritura pública é tabelião de notas, ou termo nos autos perante o juiz, tá? Ponto importante que eu já tinha falado, mas fazendo uma revisão aqui, se o herdeiro renunciar em favor de outra pessoa, isso não se configura em uma renúncia propriamente dita. Na verdade, é uma aceitação imediata e transmissão, né, havendo a incidência e tributação, causa mortes, inclusive, e também inter vivos, também é chamada de renúncia translativa. A renúncia válida, gente, é a chamada abdicativa, tá? Isto é, a cessão gratuita pura e simples. Eu não falei isso, mas eu quero falar também. Professor Júlio, requisitos para a renúncia. A capacidade jurídica, gente, do renunciante, é importante falar, né? Os incapazes, eles podem renunciar, se não por representante legal autorizado pelo juiz. Existe sim a forma prescrita em lei, né? Sempre por escrito, escritura pública ou ato judicial, não há renúncia tácita nem presumida. E outro requisito também da renúncia é a impossibilidade de repúdio parcial da herança. Isso quer dizer que é indivisível até a partilha. E outro ponto também que não podemos esquecer é respeito a direitos eventuais, né, de credores. O inventário foi criado para isso, para pagar as dívidas, né? Se a renúncia prejudica credores, esses podem aceitar a herança. Mais um ponto, se o renunciante for casado, depende, gente, sempre, tá? De outorga. Isso chama outorga, o chore ou marital. Lembra disso? Autorização do companheiro ou companheira, pois o direito da sucessão ele é considerado bem imóvel. Então, importante também. Vale a pena falar também que eu posso transmitir herança através de cessão de direitos hereditários, né, gente? Então, também é um ponto importante. Então, eu posso fazer isso, cessão de direitos hereditários. Aí, quem compra direitos hereditários
tem direito de preferência, tem que respeitar o direito dos outros, né? E quem compra direitos hereditários pode fazer o inventário. Então, ponto importante. Não confunda direitos hereditários com cessão de posse, né? Então, é outra coisa. Então, são situações totalmente diferentes, tá? Então, é importante saber disso. Legal, dentro desse sistema, dentro desse estudo de direito às sucessões, agora nós temos mais tranquilidade para poder, de fato, compreender o testamento, né? Então, o primeiro passo, dividindo em passos para realizar o inventário, eu vou analisar se é judicial ou extrajudicial. O advogado faz isso, você faz isso, vou analisar. O segundo passo é reunir toda a documentação, fazer um levantamento dos bens, móveis e imóveis, fazer um levantamento se tem testamento ou não. Isso é importante. Os herdeiros devem juntar, os herdeiros ou aquele que tomou iniciativa, deve juntar toda a documentação necessária para a realização do inventário e apuração do imposto, né? Então, certidão de óbito do autor da herança, como seu CPF, comprovante de residência, RG, CPF e comprovante de residência de todos os herdeiros, cópia do testamento se tiver, ou a certidão negativa de testamentos do colégio notarial, se houver, mas tem que ter, é obrigatório. Levantamento de todos os bens deixados pelo falecido tem que ser feito. Isso é feito através de registros, escrituras do imóvel, dados bancários conhecidos, quaisquer outras aplicações, investimentos, documentos de veículos, né, e outros bens móveis levantados. Fazer levantamento das dívidas também é necessário, então tudo isso é importante também. O próximo passo é definir então se é judicial ou extrajudicial. Se for no cartório, nós vamos respeitar algumas regras. O inventário pode ser feito em cartório ou judicial. O inventário poderá ocorrer em cartório quando não há litígio entre os herdeiros, não há briga, não há menores envolvidos e não existe testamento, senão eu tenho que fazer obrigatoriamente judicial. Apesar desta modalidade do cartório ser a mais rápida, e realmente no inventário é muito legal, no inventário de divórcio eu sou muito fã, não sou fã do uso capião, acho que é uma ilusão, mas nem sempre é aconselhável fazer o inventário extrajudicial, porque se eu tenho litígio, nesse litígio, então é melhor fazer judicial. Inclusive se eu tenho um herdeiro sumido, então judicial aceita qualquer coisa, né? O extrajudicial tem que ser um mundo mais perfeito, então tomar cuidado com isso. Também é importante. Apesar da modalidade extrajudicial ser muito rápida, nem sempre é aconselhável para algum cliente, pois a documentação tem que estar completa. Se não tiver essa documentação completa, não dá para fazer, e também não pode exigir, de fato, prazo complementar para custear despesas, cartório quer receber na hora, né, gente? Então, depende da situação financeira, se o cliente precisa ganhar tempo, também o judicial é o mais recomendável. Não pode existir dúvidas sobre a existência de algum bem também, não é possível receber parcela antes da finalização, também tem isso. As despesas são maiores, né? De fato são, e o imposto deve ser pago à vista, também tem isso, né? No judicial você consegue, em alguns estados, parcelar, então também é importante. Depois que eu escolhi, se eu optei pelo inventário extrajudicial, eu vou pedir ajuda de um tabelião, pode ser qualquer tabelião. Divórcio, inventário, eu posso escolher literalmente o tabelião que eu queira, diferente do uso capião que eu fico preso à circunscrição, à jurisdição, né? Então é uma outra situação. O inventário em cartório, gente, ele deverá ser feito em qualquer cartório de notas, tabelião de notas. Normalmente o advogado faz uma minuta, ou muitas vezes o escrevente manda a minuta da escritura pública, o advogado confere, dá sugestões, retifica. Essa é a função do advogado, tem que ler, hein? Não é largar na mão do escrevente, não. Detalhe importante, tem escrevente que dá cartãozinho, você quer fazer inventário comigo aqui no cartório? Liga para esse advogado, não pode isso, né? O escrevente pode perder o emprego e o oficial do cartório pode ser denunciado, porque o advogado tem que ser de confiança das partes. Tanto no divórcio, no inventário, no uso capião, na edificação compulsória, não pode ser indicado, né? O cartório não pode indicar advogado, ok? Então isso é importante. Tem cartório que faz isso, escrevente que faz isso para ganhar a comissão do advogado. Isso é muito feio e não pode fazer, dá zebra, hein? Cuidado. Vamos lá, outro ponto importante também, então. Depois, né, que eu consegui, lembrando que o inventário em cartório deverá ser feito em qualquer cartório, não existe uma regra de jurisdição, circunscrição, o cartório de notas, né, escolhido pelos herdeiros, eu falo que o tabelião de notas nós vamos no cartório que nos atenda melhor, diferente do registro de imóveis, que maltratarem você vai voltar lá, você é obrigado, é por competência. Então, independente do domicílio do falecido, dos herdeiros, o local da situação dos bens também da morte, eu não preciso seguir essas regras, eu posso escolher o cartório que eu queira. Isso é legal que você tem uma abertura para poder fazer no cartório a escritura pública de inventário no cartório que te atender bem. Não posso esquecer de nomear o inventariante, né, gente? Isso é muito importante, é fundamental.
O inventariante é a pessoa que vai ficar responsável por administrar o patrimônio enquanto a partilha não for feita. Isso mais no judicial, no inventário extrajudicial é muito rápido, mas tem que ter um inventariante também. Já dei a dica aqui, se tem desconfiança que o falecido ou falecida deixou dinheiro, pode fazer a escritura pública só de nomeação de inventariante, para que o inventariante descubra quanto deixou o falecido, a conta corrente, conta poupança, então dá para fazer isso. Depois que eu defini o inventariante, eu acho que o próximo passo é definir a divisão dos bens. Não dá para inventar moda, eu preciso, na verdade, seguir as regras, né, uma divisão igualitária, isso é importante. Depois eu vou fazer a apuração e o pagamento do imposto, é um passo muito importante, é dar entrada na apuração do ITCMD, o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Esse imposto deve ser pago no prazo de 180 dias, não há juros nem multa nesse prazo, e se for pago em até 90 dias, né, poderá ter concessão de desconto em alguns estados também. O valor do imposto do ITCMD depende do estado, né? São Paulo 4%, alguns estados 5%, então tem diferença de estado para estado. Então isso é importante. Eu preciso também apresentar o plano de partilha, né? Isso na escritura pública, no inventário extrajudicial, tudo já é feito, é compacto. O plano de partilha é a divisão, é a partilha. E depois que eu fiz o plano de partilha dentro da escritura pública, mediante a apresentação dos documentos, será homologado pelo juiz quando é judicial. Quando é no cartório não é homologado não, é registrado diretamente no cartório de imóveis. E aí eu preciso, inclusive, o último passo, na verdade, é levar essa escritura pública para registro. Porque eu fazendo o registro da escritura pública, do inventário extrajudicial, eu transmito do falecido a falecida para os herdeiros, né? Consigo fazer levantamento de dinheiro, conta poupança, conta corrente, FGTS, do falecido a falecida. O formal de partilha é o documento que nós fazemos isso, levamos no cartório. Quando nós fazemos no cartório o inventário extrajudicial, não tem formal de partilha, é a própria escritura pública, ela substitui o formal de partilha, né? Esse é o objetivo da escritura pública, então é importante conversar sobre isso. Vamos lá, olha só. Então, nós temos o inventário extrajudicial, nós sabemos que o inventário extrajudicial nós precisamos um certo cuidado, um certo tato, né? Porque nós temos que deixar a situação totalmente clara, explicar para o nosso cliente como é feita a partilha, explicar ao nosso cliente quais são os passos, né? Eu vou usufruir do tabelião de notas, mas eu preciso do fim, que é o registro no cartório de imóveis. O cliente precisa entender isso, precisa saber disso. Então, um ponto importante. Quando nós falamos aqui do inventário extrajudicial, o passo a passo, como se fosse um guia, então primeiro é fazer a análise, se dá para fazer extrajudicial. Se não dá, vai ter que ser judicial. Depois o próximo passo é apurar o patrimônio, levantar isso, ver o que tem documento, o que não tem, ver se dá para eu levar tudo para o inventário, ou se tem alguma coisa que eu vou fazer uso capião, ou varar judicial, alguma coisa nesse sentido. Sempre nomear o inventariante, isso é necessário. Posso antecipar isso para descobrir quanto o falecido deixou na conta corrente, conta poupança, FGTS, é uma outra saída. E sempre escolher o cartório, o tabelião parceiro, que me atenda bem. Então isso é importante também. Vamos lá, ó. O que eu quero trazer para você? Surge o inventário extrajudicial para evitar a sobrecarga, né? Sobrecarga do Poder Judiciário. Lembrando que o cartório também é o Poder Judiciário por delegação. Então o inventário extrajudicial ele foi criado com esse objetivo, a fim de trazer mais facilidade, agilidade para um procedimento que normalmente era bastante moroso. Nem sempre dá para usar o extrajudicial. O que determina o inventário extrajudicial? Nós temos as normas da corredoria, os códigos de normas extrajudiciais dos tribunais e a Lei 6.015, né, gente, que é a Lei de Registros Públicos. O que é inventário extrajudicial? Então, inventário extrajudicial é um procedimento realizado através de escritura pública. A escritura pública vai substituir o processo, inclusive o formal de partilha. Normalmente é um tabelião de notas que vai fazer, sempre um tabelião de notas. É livre, eu posso escolher o que eu quero, inclusive de outra cidade, outro estado, fica estranho, mas eu posso. A lei não proíbe. Por meio do qual se realiza a sucessão dos bens do falecido para os herdeiros, sem necessidade de intervenção judicial direta, tá? Porque indireta é o cartório. Cuidado, professor, você falou que eu posso escolher tabelião até de outro estado, então eu vou escolher outro estado. Cuidado, hein? É recomendado escolher tabeliões do mesmo município. Quando você escolhe tabeliões de outros estados, não que exista um impedimento, mas pode ser que o cartório implique para fazer o registro. Então, cuidado. Existe essa autorização, pelo menos não uma proibição, mas pode impactar sim uma dor de cabeça. Então, cuidado em relação a isso. O curso é prático, eu te aviso já dos problemas que você pode ter. Essa escritura pública, gente, é um documento público, originado, né, do inventário extrajudicial e é hábil para qualquer ato de registro no cartório de imóveis, levantamento de dinheiro do falecido, falecida, lembrando que é um ato consensual, tem assinatura de todos.
por exemplo, para fim de transmitir as propriedades do decúgio para seus herdeiros, sucessores. Tá? Então, vale destacar que para ter efeito no cartório, esse tipo de inventário tem que cumprir alguns requisitos, os quais devem obedecer à Lei 11.441. A lei é a 11.441. É a previsão legal, né, gente? É a previsão legal do inventário extrajudicial. Professor, o inventário extrajudicial tem uma lei? Tem. É a Lei 11.441 de 2007. É a previsão legal do inventário extrajudicial. Inicialmente, gente, a Lei 11.441 de 2007 trouxe sim a possibilidade de se realizar um inventário extrajudicial, alterando alguns dispositivos do Código de Processo Civil na época de 73. Essa lei, ela, além de trazer alguns requisitos para a realização do inventário extrajudicial, também previu a possibilidade de se realizar a separação e divórcio, né, consensual, amigável em cartório. Foi um grande avanço na época, deu muito certo. O inventário extrajudicial no novo CPC, nós tivemos com o advento do novo CPC, do atual CPC, o procedimento está previsto no Código, no artigo 610, anota aí, 610 do Código de Processo Civil, inclusive no parágrafo 1º e parágrafo 2º. O 610 esclarece o quê? Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Então, por isso é um artigo que tem a ver com o inventário extrajudicial. E aí vem o parágrafo 1º. Se todos forem capazes e consortes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Ou seja, a resposta a gente precisava. O 610 do Código de Processo Civil, o parágrafo 1º traz a resposta que a gente precisava, substitui o inventário judicial à ação informal de partilha. E ainda tem o parágrafo 2º, né? O tabelião somente elaborará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então nós temos aí a assinatura, a presença do advogado obrigatória, não resta dúvida em relação a isso, tá? Quais são os requisitos do inventário extrajudicial que você tem que analisar para fazer o inventário extrajudicial? Quando nós falamos de requisitos, é muito importante saber que os herdeiros devem ser maiores e capazes. Dentro da previsão do artigo 610, parágrafo 1º, todos os herdeiros devem ser maiores de idade e civilmente capazes, tá? Ou seja, além de já terem alcançado os 8 anos, os herdeiros também não podem estar sob curatela. Ponto importante, pegadinha salsifufu essa aí, hein? Não podem ser interditados, né? Então, cuidado. E não podem também ser relativamente incapazes sem conseguir exprimir sua vontade. Trago para você que caso haja um menor de idade que tenha sido emancipado, haverá a possibilidade sim de prosseguir com o inventário extrajudicial. Então pode ter menor, mas se for emancipado, pode fazer inventário extrajudicial. Outra dica de ouro, outro pulo do gato. Outro requisito, além dos herdeiros serem maiores e capazes, outro requisito é a ausência de testamento, né, gente? Em regra, entende-se que é possível realizar um inventário extrajudicial quando houver testamento do falecido. Então, eu, na verdade, o inventário, eu posso fazer um inventário, claro, inclusive chamamos até aqui sucessão testamentária, mas quando eu estou falando de cartório, não é possível. O inventário extrajudicial, quando tem testamento, não é possível ser realizado, tá? Então, em regra, entende-se que não é possível realizar o inventário extrajudicial quando houver testamento do falecido. Isso, o 610 classifica muito bem, havendo testamento, o interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial, tá bom? Então, isso é importante. Entretanto, gente, existem algumas exceções, então presta atenção aqui que exceção é sempre bom, senão a gente erra. Quais são as exceções, professor Júlio? Então, eu trago a primeira aqui. Se o testamento estiver caduco ou revogado. Então aí já dá de novo, volta para o jogo. Volta para a possibilidade do inventário extrajudicial. Então tem testamento, mas ele está caducado ou revogado. Então dá para fazer extrajudicial. Depois, se o testamento já tiver sido aberto e homologado judicialmente, as partes, sendo maiores, continuarem de acordo com a partilha de bens. Também é outro caso, tá? Então o testamento foi aberto, foi homologado judicialmente e as partes, sendo maiores, continuarem de acordo com a partilha de bens. Não tem briga, né? Estão de acordo com a partilha do que foi exposto no inventário. Então é mais um requisito. Terceiro requisito, consenso quanto à partilha. Não pode ter litígio, né? O artigo 610, parágrafo 1º, explica muito bem que, além de capazes, os herdeiros também devem estar de acordo com os termos da partilha de bens, ou seja, não pode haver conflito, briga, né? Então, outro ponto. E aí, mais um requisito é a presença obrigatória do advogado ou defensor público, né? Já conversamos sobre isso. Outro ponto importante, qual o prazo para fazer inventário extrajudicial, professor Júlio? Agora que eu estou craque no assunto.
O 611 do Código de Processo Civil é muito claro. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado de fato, né, dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esse prazo de ofício ao requerimento da parte. Tá? Então, importante isso. Assim, a partir da data do falecimento, começa a contagem de prazo de 2 meses para que os herdeiros ingressem com o procedimento adequado, seja ele o inventário judicial ou extrajudicial, com relação ao pagamento do ITCMD, que é o tributo que tem que pagar, para que não haja incidência de multa, deverá ser efetuado em até 180 dias da data do óbito, tá bom? Então, importante, o inventário em regra tem que ser feito em 60 dias, né? A partir de 180 dias já tem multa, juros, então o ideal é 60 dias, esse é o prazo estabelecido, para que não tenha multa. Alguns estados falam em 180 dias. Qual o valor do inventário extrajudicial? Então depende da tabela de emolumentos, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, a tabela desse ano aqui, Estado de São Paulo. É uma tabela proporcional. O valor do patrimônio até 500 mil, 4.109, um exemplo. Isso hoje. 500 mil a 2 milhões, 7.765. Então tem a tabela. Você vai pagar o serviço do tabelião de notas e vai pagar o registro no cartório de imóveis, ok? Emolumentos. O que faz o advogado no inventário extrajudicial? Ele faz a minuta, ou corrige, orienta, essa é a função, assina, essa é a função, tá? Representar os herdeiros. Uma vez contratado pelos herdeiros, maiores e capazes, é de responsabilidade do advogado representá-los durante todo o processo. Procedimento extrajudicial, do inventário extrajudicial, tá bom? Então isso é importante. E também nós temos uma função, né, gente? Garantir o ato consensual, explicar, ter paciência, conciliar, para que não se torne litigioso. É a função do advogado também. Fiscalizar a correta tributação e custas também, né? Então também tem que fazer isso. É importante. Também assinar a escritura pública, nós já falamos sobre isso. Qual que é o passo a passo, então, para a realização do inventário extrajudicial? O passo a passo, nós já conversamos aqui. Primeiramente é verificar se tem dívidas, verificar os bens, verificar se é caso judicial diante dos requisitos, ou se eu posso fazer extrajudicial. Se eu decidir fazer extrajudicial, entrar em contato com o tabelião da minha confiança, ok? Inventário, quanto é cobrado? Judicial e extrajudicial, o mesmo valor, tabela da OB. Né? Nós temos a tabela da OB de 10% a 20% no Montemor. Esses são os valores cobrados. Um mínimo inventário hoje custa 13 mil reais, 15 mil reais. Se não tem bens, aí são praticados outros valores, tá? Isso é importante. Assinatura do contrato de honorários de procuração. Tem que assinar contrato de honorários também no inventário extrajudicial. Ah, mas é muito rápido, não vou assinar. Não, tem que ter, qualquer prestação de serviço tem que ter contrato de honorários, hein? Não faça besteira, seja um advogado, uma advogada de excelência. Preste um serviço de qualidade e comece pelo contrato de honorários, comece pelo começo, eu falo, tá? A elaboração da petição de inventário extrajudicial não tem, né, gente? Não tem petição. Vamos ser sinceros com o nosso cliente, vamos ser sinceros conosco. Na verdade, existe uma minuta que você pode fazer e entregar ao tabelião para facilitar a vida dele, mas normalmente o tabelião já tem o modelo dele, né? Então, tanto faz. Documentos do falecido, RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento, escritura pública de união estável se houver, certidão de óbito ou sentença judicial, declaração de ausência, comprovante da última residência, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Estado de residência do falecido e certidão de existência e testamento emitida pelo Colégio Notarial do Brasil, tá bom? Através do SENZEC, ok? Em relação ao cônjuge, se tem esposa, viúva, eu preciso do RG e CPF, são os documentos do cônjuge, então são os documentos aqui, né? A coleta de documentos para fazer o inventário extrajudicial. Em relação ao cônjuge, RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento, escritura pública de união estável, se houver, comprovante de residência, informar também a profissão, o e-mail do cônjuge sobrevivente, e são os documentos em regra necessários. Documento dos herdeiros, RG e CPF, mesma regra, certidão de nascimento ou casamento, escritura pública de união estável, se houver, comprovante de endereço ou residência, sentença de declaração de filiação, se for o caso, informar a profissão, e-mail, né, qualificação sempre completa dos herdeiros e do seu cônjuge. Documento dos advogados, para fazer inventário extrajudicial você tem que entregar cópia da carteira da OAB, escaneada, né? Informar estado civil e e-mail e endereço de residência. Em relação a imóveis deixados pelo falecido, falecida, certidão de matrícula e ônus atualizada, carnê de IPTU, certidão no valor venal do imóvel, certidão negativa de tributos municipais incidentes sobre imóveis, declaração de quitação de débitos condominiais. Se o imóvel for rural, cópia autenticada da declaração ITR dos últimos 5 anos, tá? Isso é importante, ou certidão negativa de débitos do imóvel rural emitida pela Secretaria da Fazenda da Receita Federal,
ou Ministério da Fazenda, e o certificado de cadastro rural, o CECIR, expedido para o INCRA, tá? Documento de bens móveis. Se for carro, hoje você mudou, né? Hoje não tem mais aquele DUT do carro, mas você tem que apresentar, tem que entrar no site do Detran e imprimir o CRLV, ou o documento que equipare-se, né, do veículo. Tabela FIP, quitação de PVA, extrato de conta bancária e de corretoras financeiras com valores depositados e investidos. Notas fiscais de bens também de valor, como joias, máquinas, etc. Então, é isso, hein? O pagamento do ITCMD é feito normalmente pelo tabelião, ele que fiscaliza isso, ele imprime a guia, você entrega para o cliente paga, você devolve o comprovante para o tabelião, o escrevente que está te ajudando, ele ou ela. A elaboração da minuta normalmente é feita pelo advogado, pode ser feita diretamente para o escrevente, ele tem o modelo dele, você faz a conferência. Tá tudo certo? Vai ser marcada o dia da assinatura, pode ser no cartório, pode ser no escritório, isso é muito comum. E aí ocorre a transferência após o registro, tá? Agora sim, né, gente? Agora você entende tudo sobre inventário extrajudicial, não dá para errar, que legal. Muito bom. Quero mandar um abraço para todos os alunos aqui. Olha a Neuza aqui, professor Júlio, preciso falar muito com o senhor. Fale comigo, entre em contato, tá bom? Professor que faz mentoria, faz atendimento sim, no Brasil todo, online, presencial. Entre em contato sim, tô aqui para ajudar. É um prazer te ajudar. Legal, legal. Vamos ver aqui. Gilmar, bom dia, Gilmar. Doutor Gilmar. Ó a foto do doutor Gilmar, chique, hein? Parece um modelo aqui, ó. Terno jogado de lado, que legal. Gente, legal, né? É um assunto importante, um assunto necessário, faz toda a diferença. Deixa eu mandar um abraço para Arlene, o André também está aqui. Professor Júlio, seu livro de inventário também detalha a questão de testamento? Tem também, tá bom? Entro no assunto testamento também. A Roseli, oi professor, já tem decisões de inventário de menores incapazes pela via judicial. Isso é verdade sim. Nós temos, gente, eu falei aqui dos requisitos básicos, mas em relação a menor, além da questão do inventariante, do emancipado, né, o menor emancipado dá para fazer inventário extrajudicial, mas nós temos decisões em relação à possibilidade de fazer inventário extrajudicial, mesmo que tenha menores incapazes. Então já temos decisões, alguns cartórios têm aceito também, tá bom? Ó, a doutora Elisângela aqui, bom dia, um grande abraço. Legal, né, gente? Falamos do passo a passo, um guia completo para você a respeito da prática do inventário extrajudicial. Tenho certeza que quem assistir essa aula consegue conduzir muito bem o inventário extrajudicial para poder ajudar seu cliente. Essa é a ideia, então foi tudo feito com muito carinho. Parabéns para você que participou do curso, isso é muito bom. Saúde, paz, amor, sucesso na sua vida, tá bom? Muito legal, muito obrigado a todos. E chegamos ao final de mais um plantão de dúvida. Muito obrigado, gente. Até a próxima.